Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, caros pedagogos da Vila de Inhamuns. E a você que está nos assistindo nesse exato momento, estamos aqui para debater e aprender novos conhecimentos para fortalecer a nossa educação e desempenho e crescimento dos professores de Inhamuns. E falando em educação, trazemos aqui uma pessoa que tem brilho, magnetismo e persistente na área da educação. Vila de Veracruz está de parabéns por ter uma educadora que retrata e relata a história de Veracruz. Uma educadora e patriarca ensina o melhor de si para a população desta comunidade. E com imenso prazer de entrevistar a primeira dama de Veracruz, a patriarca Maria Mota de Lima, esposa de Antônio Alves de Lima. Maria Mota Lima tem 82 anos, formada em pedagogia na UES em Tauá, pós-graduação em metodologia do ensino pela UVA em Tauá, curso de progestão à distância pela Unesco, primeira diretora de Veracruz e primeira agente de saúde, professora e escritora. E o debate de hoje trazemos o estudo, a estrutura e funcionamento da educação básica. Veracruz e sede Instituto Cearense da Educação. Vamos começar com o nosso debate de hoje. Primeiro, Diógenes. Dona Maria Mota Lima, como a senhora avalia a educação de antigamente aos dias de hoje? Boa noite, muito obrigada pela escolha de ter me ser a pessoa indicada para responder as perguntas de vocês. E para mim, eu me acho orgulhosa de ter aqui um grupo de universitários a me entrevistar com a minha educação que vem do berço e de longa trás. A educação hoje é muito além das de antigamente. Antigamente a educação só era a educação do berço. A pessoa que estudava era apenas por passageiros que passavam, às vezes se arranchava 2, 3 dias no caso do fazendeiro, e as pessoas mais ativas, aqueles que já tinham aquela intuição de aprender alguma coisa, perguntavam como a gente aprende a ler. Então aquelas pessoas que sabiam pediam papel e repassavam o ABC para aquelas crianças daquela fazenda, daquele sítio. Essa era a educação, o ensinamento que vinha da minha época, da década de 30 até 70 mais ou menos. Aí a pergunta. Boa noite, dona Marta. Passo a palavra para o Sebastião Júnior. Boa noite, dona Marta. Boa noite. É um imenso prazer fazer uma pergunta a uma grande educadora aqui de Veracruz. Inicialmente, a senhora foi minha professora, mas vamos para cá. Como era avaliado o processo de ensino e aprendizagem na escola antigamente? Antigamente era avaliação, o professor cobria todas as letras do alfabeto, deixava só uma e ia mostrando ao aluno. Que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? Quando ele já sabia ler um pouquinho e aprendia as operações de conta, aí que levava para a avaliação. A avaliação era feita de maneira da base da palmatória. Eu fazia uma pergunta a um colega, se ele respondesse, batia palma. Se não respondesse, dava palmatória, né? Aí passava, era um tipo de uma dinâmica. Ia passando de um em um, fazendo perguntas. Aquele que não soubesse, ia levar bolo. Isso aí no início, né? Já na era de 70, 60, 70 para cá, já melhorou, já vinha mais avançado, já fazia avaliação, chamava, as professoras já tinham aquele conhecimento que vinha de pessoas que estudaram na cidade grande,
vivíamos no interior, né? E as escolas do interior não existia escola propriamente dito prédio, né? A pessoa aprendia pela boa vontade do dono da casa, chamava aquela vizinhança e dizia, eu vou pagar o professor, contratei fulano para passar um mês, ou 2 ou 3 aqui com vocês, não era mais do que 3 meses. Quem aprendesse bem, quem não aprendesse ficava por aprender. Passo a palavra agora para o Elvis Leme. Boa noite. Boa noite. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Hoje em dia, os alunos dispõem de recursos didáticos, tecnológicos, incentivos de bolsa escola, transporte escolar. No entanto, a educação só parece cair. Alunos chegam ao ensino médio sem saber ler. Onde está o problema? O problema está na classe numerosa, está no avanço da tecnologia, que está em casa, está na rua, está nas esquinas, está em todo lugar. E o aluno recebe muito incentivo do governo, mas não tem disciplina. A falta de disciplina prejudica muito a aprendizagem dos alunos. Os pais perderam a autonomia e deixou os alunos à vontade. Antigamente, na base da palmatória, do caroço de milho, do castigo de diversas maneiras, que eu não vou nem citar aqui, que eram muitos, né? Os alunos não obedeciam pelo seu próprio instinto, mas obedeciam com medo do castigo. E hoje não tem castigo, apesar que o castigo não é a vantagem, né? Para aqueles que querem aprender, mas o castigo é bom para aqueles indisciplinados que não querem obedecer. A polícia castiga, mas os pais não podem castigar. Do castigo propriamente dito, que eles têm a tradição do que aprenderam nos anos anteriores. Né? Passo a palavra agora para Deusimar Pedrosa. Bom, boa noite, colegas. Boa noite, Aristou. Boa noite. Assim, pegando o fio da meada da resposta da senhora, eu queria que a senhora complementasse aqui a minha pergunta, que é a seguinte. Com relação à disciplina que era utilizada antigamente, na questão de disciplinar os alunos reprovando, usando a palmatória, ajoelhando no milho, que era muito frequente nas salas de aula, cantavam-se o hino nacional na entrada e na saída, e tinha toda aquela disciplina de fazer a filinha, e todas as crianças tinham que obedecer. A senhora concorda com esses métodos? Eles eram eficazes para disciplinar os alunos? Na época era por causa da obediência. Naquela época era necessário porque era a tradição da obediência. Nós herdamos pessoas dos mais velhos, vinha passando de geração em geração, a escravidão. Obedecia, que fosse de gosto ou de contra vontade. Isso foi repassando e a pessoa já estava tão habituada a isso que ainda hoje os pais dizem assim, pode castigar meu filho. Né? Era a disciplina. Só que os pais também não tinham a educação que hoje tem, as famílias têm, do carinho, do amor, não sabiam nem o que era amor, nem carinho. Como é que eles iam repassar para os filhos? Né? Dizia o professor, eu quero que meu filho aprenda de qualquer maneira. Né? O professor também, muitos deles não tinham nem o 2º ano, sabia ler e escrever e repassar. Mas não tinha a descoberta da alta sociedade, do alto sacrifício, dos ensinamentos religiosos, que a pessoa obedecia muito. Não faça isso porque é pecado. Não pensava de botar de castigo, que era pecado, castigar o aluno para ficar de joelho, né? Ficava ali de joelho para obedecer o professor, e obedecendo o professor estava obedecendo a Deus. Isso foi só até mais ou menos na era de 60. Do meu conhecimento, dos meus 10 anos para cá, eu vivenciei isso. E fui também professora dessa época, assim, para ensinar o menino que ia para aquela escolinha. Quando chegava, o pai ainda mandava e a mãe ensinar o dever e dizia assim, castigo. E eu, que hoje tenho outro conhecimento, não tinha aquele conhecimento, eu fui aprendido no tempo da palmatória, só que eu nunca levei palmatória aqui, porque eu toda a vida caprichei para obedecer, né? Obedecer e me interessar para aprender, porque se eu não aprendesse, ia levar palmatória, né? Acordar de madrugada para estudar.